Nosso bate-papo de hoje é sobre drogas. Diga não às drogas. Mas eu estou falando de carboidratos. Bom dia, boa tarde, boa noite, nação. Começa a emagrecer, tudo bem? Dr. Maurício aqui para variar só mais um pouquinho em mais um episódio da nossa série de perguntas e respostas aí, que coincidentemente hoje está chegando no episódio 150. 150 vídeo, coisa pra caramba. Até queria fazer mais, mas no momento minha capacidade é de um vídeo por semana. Então vamos que vamos, quem sabe mais pra frente eu consigo produzir vídeo com mais constância. Dúvida para isso não falta, e hoje eu vou responder mais uma dúvida e é sobre vício em carboidratos. Na verdade, a pessoa que me mandou a dúvida, ela teve uma ideia, ela propôs isso como uma solução. E assim, parcialmente tem até um ponto, mas eu vou mostrar aqui que não é a melhor coisa a ser feita, que no fundo é uma muleta, até porque requer o uso de uma coisa que eu não gosto, que se chama acarbose, que é o glucobai, que é a medicação que impede a reabsorção de carboidratos, quer dizer, diminui a absorção de carboidratos, e com isso você acaba tendo um nível menor de glicose no sangue, menor de carboidrato absorvido, e tende a reduzir o impacto deles, mas não deixa de ser uma muleta, uma gambiarra. Então a dúvida é da Fabiana Ayuso. Obrigado, Fabiana, pela dúvida. Então vamos lá. Vou ler aqui. Doutor, dizem que carboidratos viciam. Dizem não, eles viciam. Será que tomando o glucobai não ajuda ao menos no início para acabar com o vício de carboidrato aos poucos? Muito obrigado. Eu confesso que, obrigado primeiro de tudo a você, Fabiana. Você mandando esse tipo de dúvida, aliás, a tua dúvida, ela foi bem interessante, porque a minha primeira reação ao bater o olho foi, cara, essa pessoa não entende, não tá entendendo nada a respeito do assunto. Mas se tem uma coisa que a medicina me ensinou, é que você não pode descartar a genialidade escondida de algumas pessoas que não são, como é que eu posso falar assim, não tem formação médica, bioquímica, etc. Aliás, eu não sei se você tem formação médica. E você não pode descartar que às vezes tem uma genialidade escondida. O que eu chamo de genialidade escondida? A pessoa, no fundo, ela teve uma ideia e você que tem a formação, você não se ligou nisso. Então eu já, gato escaldado quanto a isso, né? Eu procurei dar uma refletida maior, dar uma pesquisada, etc. E eu cheguei à conclusão, Fabiano, que a tua dúvida é mais genial do que você pensa. Mas tem algumas coisas que precisam ser esclarecidas. Então, parabéns pelo teu raciocínio e perdão por ter subestimado no início. Aliás, uma confissão que eu faço aqui. Então, vamos lá. Grosso modo, a ideia da Fabiana é, já que o carboidrato ele causa tanto vício, se você tomar o glucobai, você absorve menos esse carboidrato e a tendência do vício é ser menor. Então, é como se você fosse cheirar cocaína e, ao mesmo tempo, tomasse alguma substância que bloqueasse o efeito da cocaína. Tá? E aí nós vamos para o primeiro ponto, que é onde começa a furar essa tese, que é, primeiro de tudo, o glucobai ele não tem 100% de eficácia. Não tem a ilusão de que se você comer carboidrato e tomar o glucobai, nenhum carboidrato vai ser absorvido. Isso é balela, não vai acontecer. Ele bloqueia a absorção, ele faz, como é que eu posso explicar? É uma absorção parcial, no final das contas. Tá? Ou seja, menos. Tá? Só que aí quando você tem uma menor absorção, você também tem um menor efeito, e se você já está viciado, você vai tentar compensar isso. Tá? Então, por exemplo, a cocaína, vou mudar um pouquinho de assunto, a cocaína ela tem um efeito progressivo. Chega um determinado momento que cheirar uma determinada quantidade não te dá aquele barato que você quer ter. E supondo que o glucobai vai ter o efeito, vai reduzir o impacto desses carboidratos que você absorveu, que você precisa para você ter aquela sensação boa, vou falar dessa sensação boa já, não se surpreenda, Fabiana, se você, ao tomar o glucobai, você, ao mesmo tempo, começar a sentir mais falta e buscar mais carboidratos para compensar essa falta deles provocadas pelo glucobai, a carbose. Tá? Então, quando você começa a fazer uma retirada, e aí vai precisar, como qualquer viciado em droga, quando começa a fazer a retirada, é quando o desejo vai bater com tudo. E aí a pessoa vai precisar de uma força de vontade absurda. Tá? Esse é um ponto. Tá? Eu vou chegar um pouquinho mais, eu vou comentar mais sobre outros determinados pontos que eu escrevi aqui nas minhas memórias ali no computador. Tá? Até para poder dar continuidade para o vídeo. Então, outro ponto aqui, Fabiana, na verdade é o componente psicológico do vício. Tá? Não é só o efeito da substância química em você, mas a experiência de
está ingerindo a substância, ela é o suficiente para provocar efeito biológico no teu corpo. Então, por exemplo, por mais que você não consiga, você quando teve a sua ideia, você dissociou, você queria, assim, vou bloquear a absorção do carboidrato, então não vai ter o efeito. O problema é que existe um componente psicológico que afeta a sua biologia antes mesmo do carboidrato ser absorvido. Como, por exemplo, você sentir o gosto doce na boca. Ou então você olhar para um doce. Porque isso já desperta aquela vontade e, segundo alguns estudos, essa vontade é o suficiente para disparar alguma insulina. E aí que a coisa começa a degringolar, tá? Então, esse é um dos motivos pelos quais eu não sou a favor de uso de adoçante em dieta low carb. Por quê? Porque no fundo você está buscando aquele gosto doce, você está alimentando o seu cérebro com isso e você está alimentando uma tentação que um dia vai bater e um dia vai te sabotar. Esse é o motivo. Não é porque o adoçante ele vai disparar a insulina, ele vai quebrar a cetose e essas coisas. Não é nada disso, é componente psicológico. Então vamos falar agora do componente biológico do vício. Nesse ponto aí, talvez, Fabiana, o Glucobuy ajude. Por não ter uma absorção tão grande de carboidrato, com isso você não vai ter uma ativação tão grande. Mas só alertando, como eu falei no começo, isso pode dar um efeito rebote de você, por não sentir um efeito tão grande assim, você ter um desejo que vai se tornar incontrolável. Então, muito cuidado. Como eu já falei aqui 1 milhão de vezes, quando você ingere açúcar, carboidrato, você tem uma área no cérebro chamada núcleos accumbens que é ativada e essa mesma área está envolvida em resposta a drogas como cocaína e heroína. E diversos estudos demonstraram que por volta de 8 vezes mais forte é o efeito do açúcar do que a cocaína nessas áreas. O problema é que açúcar não tem estigma de droga. Deveria ter, mas não tem. Tá? Não é alucinógeno, como cocaína e heroína. Então ele pegou uma droga que fica por debaixo dos panos. Mas age da mesma forma e vicia muito mais do que cocaína e heroína. É muito mais difícil você largar o açúcar. Até porque uma coisa que eu sempre falo aqui é essa sensação de prazer. Tudo que causa prazer no ser humano, o ser humano tende a perder o controle. Então é assim com drogas, é assim com jogatina, é assim com a própria ganância, coisa de ganhar dinheiro. A pessoa começa a cometer crime, dá uma sensação absurda de prazer e continua cometendo crime em nome de ganhar dinheiro. E por aí vai, tá? Então quando você começa a andar nessa corda bamba em busca do prazer, você tende a perder o controle. E com comida não é diferente. A prova disso é que uma grande porcentagem da população brasileira está acima do peso. E aí quando você coloca essas substâncias para dentro, mesmo que abafadas, você está flertando com o perigo. Então, já adiantando aqui, no meu entender, a solução para mim sempre vai ser low carb cetogênica. E a melhor forma de você fazer isso é você aguentar os 10 primeiros dias. Eu sempre sou defensor dessa tese. Já trabalhei muitas vezes com redução gradual, porque a pessoa não aguenta, ela sente aquela vontade absurda. Mas quando a pessoa consegue aguentar 10 dias, e 10 dias não é muita coisa não, tá? Esses desejos, esse vício, ele diminui absurdamente. É um sofrimento grande no começo, mas depois você colhe os frutos disso. Quando você tenta diminuir gradualmente, paulatinamente, é um pouquinho mais complicado, porque você está sempre alimentando um pouquinho. Ninguém pede para o viciado em cocaína, você estava cheirando 5 carreiras, cheira uma só. Entendeu? Ninguém pede, ele tem que cortar a droga na hora, de uma vez. E com carboidrato não deveria ser diferente. E aí, no caso das drogas, por exemplo, tem pessoas que exploram isso, que são traficantes e pessoas envolvidas no comércio. E no caso da droga carboidrato, nós temos o grande vilão, que é a indústria alimentícia. Tá? Então, eu li uma matéria uma vez no New York Times, aliás, eu devia fazer um vídeo sobre essa matéria porque é um negócio chocante. Tá? Então, uma das coisas que eu lembro é que houve uma reunião entre representantes de indústrias, essas coisas, e um pessoal que queria tornar os alimentos mais saudáveis, etc. E um CEO de uma indústria, um chefe de uma indústria dessas aí, falou assim: olha, não vai acontecer nada que vocês estão sugerindo aí para retirar o gosto dos meus produtos, até porque as pessoas compram pelo gosto. E isso é fato. Tem uma coisa que sempre me vem à cabeça agora, fabricante de suplemento. Quando você pesquisa sobre a indústria de suplemento, especialmente o whey protein, quando você pesquisa sobre a indústria de suplemento, você vai descobrir que o suplemento que é mais vendido
de whey protein, eu não estou dizendo que tem uma marca que é mais vendida, mas as marcas que são mais vendidas não são as melhores marcas, até porque o melhor suplemento de whey é o whey puro 100%, e o whey puro 100% é intragável, tá? Isso para nível de efeito no teu corpo, para aquele efeito que você quer. O whey puro 100%, ele é intragável, ele não tem, não vou dizer que ele tem um gosto horroroso, mas ele não tem gosto algum. As marcas de suplemento que vendem mais, e qualquer pessoa que trabalha com suplemento, que trabalha em indústria de suplemento sabe disso, são as que têm o gosto melhor, de preferência o gosto mais doce. Tá? Ou seja, eles têm carboidratos misturados. As pessoas compram pelo gosto, tá? É sempre pelo gosto, e o gosto doce vai causar a sensação de prazer, vai fazer a pessoa perder o controle, e é tudo que o pessoal da indústria alimentícia quer, que ela volte para consumir mais. Então todas as pesquisas a respeito de como você incrementa o seu produto, como você faz vender mais, elas se voltam para o que vicia mais. Então o pessoal tem um personagem na indústria alimentícia chamado cientista da alimentação, que no meu ponto de vista atualmente é um vilão, que ele pesquisa, que o trabalho dele é pesquisar justamente isso. Então, desse artigo do New York Times que eu falei, vamos para as batatas fritas agora, batata chips. Tá? Eles pesquisaram porque existe uma crocância ideal da batata frita para você comer. Então, a prova disso é que se você pegar uma batata chips e ela estiver amolecida, você vai comer uma, duas e você não vai comer mais. Agora, se pegar uma crocância certa, entendeu? Você tende a ingerir mais daquilo. Então, o que eu vi é que eles investiram não sei quantos milhares de dólares numa máquina que simulava uma mandíbula, e essa mandíbula conseguia aferir a pressão que é necessária para quebrar a batata frita. Então, através de pesquisas, eles descobriram qual é a crocância ideal da batata frita, sob que pressão ela tem que quebrar para você sentir uma sensação de prazer absurda e você voltar para consumir mais aquela batata frita. Então, até isso, até essa vantagem, entre aspas, eles têm no intuito de tornar você o que eu chamo de um zumbi da indústria alimentícia, que é a pessoa que vai consumir aquilo e que vai voltar sem pensar para consumir mais, igual a um zumbi. Uma outra coisa que eu li nesse artigo foi sobre o mantra desse pessoal da indústria alimentícia em relação a produtos que não estão vendendo bem, especialmente se forem produtos que contenham carboidratos, se forem produtos adocicados. Então o mantra, a frase deles é basicamente a seguinte: se o produto não está vendendo bem, bota mais açúcar nele. Por quê? Justamente para criar o vício, e o vício faz você virar um consumidor fiel, alavanca as vendas do produto. Então esse vício é muito bem explorado pela indústria alimentícia, que tem as suas estratégias também para digamos assim, disfarçar que aquilo é um negócio ruim para você. Seja estratégias ecologicamente corretas, é um produto 100% vegano que está com um monte de veneno ali que não é de fonte animal. Você tem também o low fat, que está explorando a vilania que foi atribuída às gorduras. Então, olha, esse produto aqui é 0% de gordura. Você vai ver quanto tem de carboidrato, quase 100%. E são os carboidratos que viciam, isso eles não comentam. Tá? Não é, como a gente sabe aqui, não é bem a gordura que te engorda. É claro que você vai acumular gordura, mas você precisa de um sinalizador para você acumular essa gordura, e esse sinalizador é carboidrato. Se você está comendo carboidrato em excesso, você vai perder o controle, vai acabar acumulando toda e qualquer gordura que você venha a ingerir. Então isso é uma armadilha muito bem explorada, isso é tudo pensado, tá, por essa indústria que fatura bilhões às custas da engorda da população. E por fim, Fabiana, tem mais uma informação aqui, que essa é relativamente nova para mim, sabe? Eu confesso que não tinha um conhecimento mais aprofundado disso, é que tange aos diferentes tipos de metabolismo que as pessoas têm e as diferentes respostas à ingestão de carboidratos. Então, normalmente as pessoas que têm um metabolismo considerado normal, elas têm uma resposta normal à ingesta de carboidratos e secretam uma quantidade certa de insulina, tá? Para baixar o nível de glicose, manter a glicose no nível ideal. E normalmente essas pessoas são aquelas pessoas que não têm problemas quanto a isso. Digo, não tem problema no que tange a você ter uma alimentação normal, você comer carboidratos normalmente, não essas porcarias viciantes da indústria alimentícia. E você come esses carboidratos normalmente e você vai ter fome depois, você não vai ficar com aquela vontade absurda de ficar comendo carboidrato o tempo todo.
Enquanto a maioria das pessoas que tem problemas quanto a isso, que são viciadas em carboidratos, elas geneticamente apresentam uma hiperresposta à ingesta de carboidratos. Você secreta uma quantidade de insulina bem maior do que deveria naquele momento. E aí isso promove uma espécie de caos. Então me acompanhe. Você comeu lá o seu carboidrato, aquela coisa que você jamais deveria ter comido, mas tudo bem. E em resposta a isso, teu cérebro vai avisar lá para o teu pâncreas, que tem muita glicose sendo absorvida, que ele precisa secretar insulina. Só que esse pâncreas vai secretar mais insulina do que deveria. Tá? E aí o que acontece? Quando ele secretou essa insulina, mais insulina do que deveria, um efeito da insulina na glicose sanguínea é a queda dos níveis de glicose. Só que é uma queda maior do que deveria ser, não cai para o normal, cai para abaixo do normal. E isso ativa a resposta à hipoglicemia no teu organismo. Então, basicamente, o cérebro fica numa situação de hipoglicemia significa que a pessoa precisa aumentar os níveis de glicose. E aí, a forma primordial de aumentar o nível de glicose é o quê? Fazer a pessoa comer glicose. Então, é uma das explicações que eu sempre falo aqui, de quando você está num ambiente hiperinsulinêmico, ou seja, muita insulina circulando no teu corpo, você tem vontade de comer o tempo todo. Por quê? Porque essa insulina jogou a tua glicose lá para baixo e você precisa compensar isso. Funciona diferente na cetose, tá? Mas esse é assunto para outro vídeo ou para vídeos mais sobre low carb. Estou falando aqui de vício em carboidrato. E aí o que acontece? Você, como baixou essa glicose, você deveria comer mais carboidratos. E aí isso vai deixar você num dilema, porque você está querendo emagrecer, você está querendo se livrar do vício e você sabe que não deve comer. Então, das duas uma, ou você sucumbe e come e aí recomeça o ciclo, ou seja, comeu mais carboidratos, secretou muita insulina, vai fazer aqueles picos de glicemia altos e baixos e você nunca sai desse ciclo e continua engordando. Tá? Sem falar que altos níveis de insulina jogam contra a queima de gordura. Até porque você está se hipernutrindo de carboidratos, então não precisa queimar gordura, certo? E pior ainda, você vai acumular. Ou então, digamos que você milagrosamente consiga se controlar. Só que você tem um tipo de metabolismo que exige que, nesse tipo de situação, não pense que teu organismo não tem chance de te dar rasteira, não. Porque ele vai lançar de um mecanismo alternativo. Que é o seguinte, já que você não vai comer, o teu cérebro vai avisar para o teu pâncreas que ele precisa secretar um hormôniozinho chamado glucagon. E sabe o que esse glucagon vai fazer? Ele vai lá no teu fígado e vai dizer o seguinte pro teu fígado: olha só, fígado, não está entrando glicose não, então pega as tuas reservas de glicogênio aí, que você tem, eu vou abrindo parênteses aqui, você tem essas reservas de glicogênio, que é a sua primeira linha de defesa contra a hipoglicemia, e especialmente pelo fato que você está comendo carboidrato, então você tem essas reservas, então o glucagon vai lá no fígado e vai dizer: o seu fígado, o seguinte, a glicose está baixa, a pessoa não está comendo, então usa as tuas reservas aí. E aí o que vai acontecer? O fígado vai começar a liberar glicose e o nível de glicose vai subir. Só que como você tem uma resposta excessiva, você vai secretar mais insulina ainda. Então você é o tipo da pessoa que não vai conseguir sair desse ciclo. Normalmente as pessoas que são assim, e aí se você me perguntar como é que eu sei que eu sou assim, eu não tenho como te dizer, porque essa aí é coisa metabólica, coisa genética, e não conheço teste para isso. Mas a resposta é prática. Se você é uma pessoa que não resiste a doce, viciada em carboidrato, etc., bem acima do peso e por aí vai, você provavelmente faz parte desse grupo. Tá? E você vai viver num descontrole absurdo, flutuações hormonais, insulina sempre na estratosfera, mesmo que você evite comer, e um sintoma disso é uma dificuldade absurda para emagrecer se você está comendo carboidrato, ou então se você tentou fazer reeducação alimentar e não conseguiu emagrecer nada, não resistir à tentação, essas coisas. Você provavelmente pertence a esse grupo que tem uma hipersecreção de insulina. Tá? E eu nem entrei em questão de diabetes ainda, estou falando de pessoas que ainda não chegaram no nível de diabetes. E como eu falei, mas anteriormente você deve estar me perguntando se eu sou assim, qual é a solução, cara? Eu não vejo outra saída que não você na marra comer direito e entrar num esquema low carb cetogênico. Porque aí você vai usar uma via alternativa metabólica, que é a cetose, tá? E você sai desse ciclo, porque você não tem a causa principal disso, que é a ingestão de glicose, de carboidratos e a hiperresposta. Você não vai ter isso, porque você simplesmente não está comendo mais carboidrato.
Pode ser que no teu caso, assim, existem outras formas de você ter um aumento de insulina quando você ingere, quando você está na low carb cetogênica, mas isso é outra história, mas o impacto disso vai ser muito menor e você tem uma chance bem maior de atingir seus objetivos e também se livrar do vício em carboidratos. Então, para concluir o vídeo aqui, Fabiana, no meu entender, o glucobuy, ele não vai afetar as vias psicológicas, ele pode provocar um efeito rebote, que é como aquilo que eu expliquei da cocaína, de você ter um efeito menor da cocaína e você ficar desesperado e buscar um efeito maior. No fundo, isso para mim é uma tentativa de usar uma gambiarra que você jamais deveria utilizar. Tá? Pode até dar aquela ajudinha no começo, mas além de não afetar os mecanismos psicológicos de vício, como eu já falei, pode dar o efeito rebote e é muleta. Então, no meu entender, você precisa fazer o trabalho de base, o trabalho duro, porque é o trabalho duro que vai levar você ao resultado final, e o trabalho duro chama-se dieta low carb cetogênica. Na minha experiência, quando você passa por aquele período crítico do início da low carb cetogênica, você aguenta as tentações, essas tentações diminuem absurdamente. É um período relativamente curto, então vale a pena tentar. Entendido então, pessoal? Tá dado o meu recado aqui, eu vou ficando por aqui. Lembrando mais uma vez que se você curtiu o vídeo, não deixa de dar o like aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora. Se você tem interesse nos meus serviços de coaching, tá? O e-mail vai aparecer aqui embaixo. consulta@começaemagrecer.com.br. Só mandar um e-mail para mim, eu explico como funciona, o que a gente vai fazer passo a passo, como eu vou fazer o acompanhamento. É como se você tivesse um grilo falante, a sua consciência do teu lado o tempo todo, só que via WhatsApp também. E lógico que a gente vai conversar por videoconferência, dependendo da modalidade que você escolher. Manda um e-mail para mim que eu esclareço todas as dúvidas a respeito, valores, vagas, etc. Se você, assim como a Fabiana, aliás, novamente Fabiana, obrigado pela dúvida, tem alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria que eu fizesse um vídeo, deixa aqui nos comentários. É você que me abastece de informação e de ideias para eu manter esse canal funcionando, para chegar, quem sabe, aos 300 mil vídeos, tá? Eu tô no vídeo 150. Quer dizer, 150 desse formato de perguntas e respostas, porque antes eu já tinha um monte de vídeo. Então, esse canal está na ativa desde 2014. E eu agradeço aí a vocês pela audiência, porque a nossa audiência, o número de inscritos no canal só está crescendo. Nós já passamos dos 50 mil, vamos chegar no 1 milhão, se Deus quiser. Tá? E então, deixa seu comentário, eu trago aqui, eu respondo, eu trago aqui para fazer uma dúvida na medida do possível. E eu vejo você no próximo vídeo.